No mapa geopolítico mundial, poucos lugares têm tanta história e controvérsia quanto Israel. Criado em 1948 por uma votação das Nações Unidas, Israel vive em um estado quase permanente de conflito. Mas como chegamos a esse ponto? Qual a raiz dessa briga com o povo palestino? E talvez a pergunta mais crucial: o que está acontecendo agora, neste exato momento, naquela região tão carregada de simbolismo? Neste episódio de Impérios e Mitos, vamos mergulhar de cabeça nesse conflito, aparentemente sem solução, buscando entender as nuances, as motivações e as consequências humanas de um dos maiores dilemas geopolíticos da nossa era. Imagine o mundo em 1945. A Segunda Guerra Mundial tinha finalmente acabado, deixando marcas profundas na humanidade. O Holocausto, o extermínio sistemático e brutal de judeus pelo regime nazista, chocou o mundo e exigia justiça. Nesse contexto, a comunidade internacional se viu diante de Deus when and re or ens deu instral emburdo wide. Como garantir um futuro para o povo judeu, tão massacrado, tão perseguido? A resposta foi a criação de um Estado judeu. Em 1947, a ONU aprovou a partilha da Palestina, então sob a administração britânica, em 2 estados, um judeu e um árabe. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a independência de Israel, realizando o sonho de um lar para o povo judeu depois de séculos de diáspora. A partilha da Palestina, aprovada pela ONU, não foi bem vista pelos países árabes e por muitos palestinos. A Nakba, palavra árabe para catástrofe, descreve o que aconteceu em seguida. A partir de 1948, mais de 700 mil palestinos foram expulsos ou forçados a fugir de suas casas, virando refugiados em sua própria terra. Sem um estado próprio, buscaram abrigo em países vizinhos, como Jordânia, Líbano e Síria, vivendo em campos de refugiados em condições precárias. A Nakba é uma ferida aberta na memória palestina. Um trauma que passa de geração para geração e alimenta o desejo por autodeterminação. A história de Israel, desde a sua fundação, é marcada por conflitos armados. Guerras em 1948, 1956, 1967 e 1973 colocaram Israel contra seus vizinhos árabes. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, marcou uma virada de jogo. Em apenas 6 dias de combate, Israel derrotou as forças conjuntas de Egito, Síria e Jordânia, expandindo significativamente seu território. A ocupação dos territórios palestinos por Israel se tornou o foco da disputa, gerando novos ciclos de violência e alimentando o sentimento de resistência entre os palestinos. Enquanto Israel consolidava sua independência e expandia suas fronteiras, os palestinos buscavam uma forma de resistir à ocupação e lutar por seus direitos. Em 1964, surgia a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, liderada por Yasser Arafat. A OLP defendia a luta armada como forma de alcançar a libertação da Palestina. Décadas depois, em 1987, começava a primeira Intifada, um levante popular palestino contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. A Intifada, que significa sacudida em árabe, era uma demonstração de resistência pacífica com protestos, boicotes a produtos israelenses e desobediência civil. A resposta israelense, muitas vezes brutal, chocou a comunidade internacional e questionou a alternativa da ocupação. Anos mais tarde, em 2000, a Segunda Intifada eclodiria, marcada por atentados suicidas palestinos e operações militares israelenses. O conflito entre israelenses e palestinos não se resume só à violência. Ao longo das décadas, aconteceram vários esforços para se chegar a um acordo de paz que durasse. Em 1993, os Acordos de Oslo, assinados por Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, trouxeram uma luz no fim do túnel. Pela primeira vez, israelenses e palestinos se reconheceram mutuamente e começaram um processo de negociações diretas. Mas colocar os acordos em prática se mostrou complicado e cheio de desconfiança de ambos os lados.
No centro da disputa territorial e de identidade entre israelenses e palestinos está Jerusalém, cidade sagrada para as três principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Para os judeus, Jerusalém é o lugar onde ficava o primeiro e o segundo templo, destruídos pelos babilônios e pelos romanos, respectivamente. O Muro das Lamentações, o último vestígio do segundo templo, é o local mais sagrado para o judaísmo. Para os cristãos, Jerusalém é a cidade onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou. A Igreja do Santo Sepulcro, construída no local onde Jesus teria sido crucificado e sepultado, é um dos locais mais sagrados da cristandade. Para os muçulmanos, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada, depois de Meca e Medina. Nas últimas décadas, o conflito entre israelenses e palestinos se intensificou, com o crescimento do radicalismo dos dois lados. A construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia, considerados ilegais pela comunidade internacional, e o bloqueio à faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007, tem causado revolta e violência. A falta de esperança de paz e a piora das condições de vida na Palestina tem alimentado o extremismo, tanto entre israelenses quanto entre palestinos. A comunidade internacional, por sua vez, parece não conseguir achar uma solução para o conflito. A história de Israel e da Palestina é um mosaico complexo de fé, identidade, perda e luta por autodeterminação. É um conflito que atravessa gerações, deixando marcas profundas na alma dos dois povos. A busca por uma solução pacífica e justa parece cada vez mais distante. Num cenário de desconfiança, extremismos e interesses políticos. Enquanto a comunidade internacional fica de braços cruzados, israelenses e palestinos continuam presos num ciclo de violência e sofrimento. Se você curte história, geopolítica e direitos humanos, se inscreve no canal Impérios e Mitos. No próximo episódio, vamos explorar outro capítulo da história que molda o nosso presente.